Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Retondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é empatia, qual que é a importância da empatia na liderança e também quero te dar dicas de como que você pode aumentar a sua empatia. Vamos lá? Esse é o quinto vídeo da nossa série sobre inteligência emocional. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é inteligência emocional e qual a sua importância na liderança. Já no segundo vídeo nós falamos sobre autoconhecimento, sobre a nossa capacidade de entender e identificar as nossas emoções e sentimentos. No terceiro vídeo nós falamos sobre autocontrole, que é a nossa capacidade de gerenciar e controlar as nossas emoções. No quarto e último vídeo nós falamos sobre automotivação, que é a nossa capacidade de usar as nossas emoções para atingir os nossos objetivos. Se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa assisti-los. Nesse vídeo nós vamos falar sobre empatia, ou seja, até agora nós falamos sobre a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções, de olhar para dentro. Agora, falando de empatia, nós vamos começar a olhar a inteligência emocional da forma como o líder olha para as emoções das outras pessoas. Ou seja, empatia é a nossa capacidade de identificar e compreender os sentimentos e os motivos das outras pessoas. Em outras palavras, é a nossa capacidade de entender as preocupações das outras pessoas, nos colocando no lugar delas, vendo o mundo através dos seus olhos. Por isso que a empatia é a capacidade do líder de usar todo o seu conhecimento emocional interno, agora expor isso para as outras pessoas, usar a sua capacidade de entender as suas próprias emoções para entender as emoções das outras pessoas. Isso faz com que o líder aumente a sua capacidade de se conectar com os seus liderados. Isso aumenta a confiança dos seus liderados no seu líder. Mas da onde vem a empatia? Segundo Neil Goleman, um dos maiores especialistas sobre inteligência emocional, existem três tipos de empatias utilizadas pelos líderes. A primeira é a empatia cognitiva. É a capacidade do líder de compreender a perspectiva das outras pessoas. A segunda é a empatia emocional. É a capacidade do líder de entender os sentimentos das outras pessoas. O terceiro é a preocupação empática. É a capacidade que nós temos de entender o que as outras pessoas precisam da gente. É a gente saber como ajudar as outras pessoas emocionalmente. É óbvio que esses três tipos de empatia, eles estão totalmente interligados. E para você se desenvolver, você pode começar por um deles e depois ir desenvolvendo as outras habilidades. Mas qual a importância da empatia na liderança? Líderes empáticos, eles são capazes de entender o como e o porquê as outras pessoas agem de determinada maneira conforme as situações. Ou seja, o líder empático, ele é capaz de entender as outras pessoas sem julgá-las, sem ficar comparando os seus comportamentos com os seus próprios. Isso faz com que os líderes sejam capazes de criar ótimos relacionamentos. Eles ganham rapidamente a confiança dos membros da sua equipe e também são capazes de tomar decisões sábias. Ou seja, um líder empático, ele é capaz de entender os sentimentos dos seus funcionários, ele é capaz de entender os sentimentos da sua equipe e tomar decisões que sejam coerentes com esses sentimentos. Eles não passam por cima das outras pessoas. Isso faz com que esses líderes sejam pessoas confiáveis. Todo mundo sente admiração por um líder que é capaz de entender as necessidades emocionais dos seus liderados. Por isso que a empatia é uma ferramenta importante no kit de ferramentas de um líder. Diversas pesquisas já demonstraram que a empatia de fato gera mais resultados na liderança. Um desses estudos foi feito por uma professora da Universidade de Miami. Nesse experimento ela fez o seguinte: ela pegou as pessoas e separou em dois grupos. O primeiro grupo recebeu uma avaliação negativa, porém a postura do líder era positiva. Enquanto o líder dava um feedback negativo para aquela pessoa, ele sorria e acenava com a cabeça. Já o segundo grupo recebeu uma avaliação positiva, porém a postura do líder era negativa. Ele ficou com a cara amarrada, ficou crítico. Depois os pesquisadores entrevistaram as pessoas dos dois grupos
para comparar como que elas se sentiam em relação ao seu desempenho. E aí que teve um resultado surpreendente. As pessoas do segundo grupo, ou seja, as pessoas que receberam uma avaliação positiva, elas se sentiam piores do que as pessoas do primeiro grupo, que tiveram uma avaliação negativa. Ou seja, os pesquisadores constataram que mais do que a avaliação em si, a forma como o líder transmitiu aquela mensagem fez mais diferença do que a própria avaliação. Ou seja, um líder empático, ele é capaz de transmitir informações negativas, ele é capaz de dar um feedback corretivo, ele é capaz de dar uma bronca, mas ao mesmo tempo deixar a pessoa se sentindo confiante. Isso faz com que as pessoas tenham um melhor desempenho. Todo mundo sabe que pessoas que se sentem bem no seu trabalho são mais produtivas. Por isso, esse é um dos estudos que mostram a eficiência da empatia na liderança. Se você quer saber mais, lá no nosso blog tem um link para um instituto que fez várias pesquisas sobre empatia na liderança. Eu vou deixar o link lá para você. Agora, como que você pode desenvolver a sua empatia? Todo mundo conhece pessoas que são naturalmente empáticas. Essas pessoas, elas são capazes de criar relacionamentos fáceis e as pessoas rapidamente ganham confiança nelas. É aquelas pessoas que no primeiro encontro, na primeira conversa, a outra pessoa já está contando detalhes da sua vida, já está fazendo confissões de desejos. Ou seja, tem pessoas que são naturalmente empáticas. Porém, nem todo mundo é assim. Algumas outras pessoas têm mais dificuldade em criar empatia e se conectar com as outras pessoas. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas para você poder aumentar a sua empatia. Vamos lá? Primeira dica, escute as pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente e a gente fica distraído respondendo uma mensagem no celular, ou escrevendo um e-mail, ou pensando na próxima conta que tem para pagar, ou preocupado com o nosso próximo compromisso. Enfim, muitas vezes as pessoas estão falando conosco e a nossa cabeça está em outro lugar. Líderes empáticos, eles têm a capacidade de ouvir as outras pessoas atentamente. Por isso, quando alguém vier falar com você, escute com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Desligue o seu cérebro de outras informações. Não fique preocupado com outras coisas. Dê atenção exclusivamente àquela pessoa. E assim você vai conseguir entender a sua linguagem corporal, você vai conseguir analisar o seu tom de voz e desta forma conseguir identificar aquelas emoções que estão ocultas na fala daquela pessoa. Dessa forma você vai conseguir de fato entender as necessidades daquela outra pessoa e se conectar, aumentar a relação que vocês têm naquele diálogo. Por isso, escute as pessoas. Segunda dica, não interrompa as pessoas. Outra coisa que nós fazemos muitas vezes é, alguém vem falar pra gente de um medo, um anseio ou um problema, e nós que já somos mais experientes, que já sabemos como resolver certos problemas, nós nos apressamos em dar um conselho, nós nos apressamos em mudar de assunto. Isso faz com que as outras pessoas não tenham a oportunidade de expressar as suas emoções. Elas não têm aquele momento onde elas podem abrir pra gente o que elas estão sentindo. Por isso, procure não interromper as pessoas. Não fique pensando na próxima resposta e apressar o assunto em ganhar tempo. Quando você estiver conversando com alguém, valorize o tempo daquela pessoa, valorize os sentimentos daquela pessoa. Se aquele momento é ruim para você, você está enrolado com outros compromissos, fala para aquela pessoa se a gente não pode conversar mais tarde, se a gente não pode deixar aquela conversa para um outro momento. Não use a correria do dia a dia de desculpa para você não ouvir genuinamente as pessoas. Por isso, não interrompa elas. Deixe que elas falem calmamente o que elas estão sentindo e assim você vai conseguir aumentar o seu grau de empatia, ao mesmo tempo vai tornar as outras pessoas mais confiantes e confortáveis em falar com você. Terceira dica, use o nome das pessoas. Muitas vezes a gente se dirige às outras pessoas por um pronome, ou por um termo genérico, ou ainda por um apelido que aquela pessoa não goste. Isso faz com que as outras pessoas já se sintam desconfortáveis logo no começo da nossa conversa. Quando alguém chega para você e te chama por um apelido que você não gosta, você se sente confortável? Então, por que você faz isso com as outras pessoas? Não procure não usar termos genéricos, pronomes ou apelidos. Procure usar o nome que a pessoa goste.
o nome que a pessoa se sinta confortável. Assim você começa a sua comunicação já tornando as coisas mais abertas, já deixando a outra pessoa relaxada. E mais, uma outra dica também nesse sentido, é você saber o nome dos cônjuges e dos filhos daquela pessoa. Assim, quando você se dirigir a eles, quando você falar sobre eles em alguma situação pessoal, aquela pessoa vai se sentir valorizada. Ela vai ver que você se importa de fato com ela. Por isso, se dirija a essas pessoas pelo nome. Evite usar apelidos ou pronomes que as outras pessoas não gostam. Quarta dica: sorria para as pessoas. Incentive e encoraje as pessoas a falarem durante as suas reuniões. Muitas vezes aquelas pessoas mais caladas, mais tímidas, são encorajadas com um simples sorriso ou com aceno de cabeça. Isso vai fazer com que elas tenham coragem e confiança para contribuir com as suas opiniões durante uma reunião. E muitas vezes nós somos surpreendidos por essas pessoas. Pessoas mais caladas geralmente são mais observadoras e têm sempre um ponto de vista diferente. Assim, ao sorrir, ao encorajar as outras pessoas, você vai ter duas oportunidades. Você vai aumentar o seu nível de empatia com aquela pessoa, você vai encorajá-la a falar e colher melhores informações, ter mais insights para o seu negócio. Por isso, procure sempre falar com as pessoas sorrindo. Mostre que você está feliz por estar ali e que aquela pessoa está alegrando o seu dia. Quinta dica: se interesse pelas pessoas da sua equipe. Mostre para as pessoas da sua equipe que você de fato se importa por elas, que você tem interesse pela vida delas, pelos seus desejos, pelas suas angústias, pelas suas ambições. Use a sua curiosidade para fazer perguntas, para descobrir quais são os hobbies daquelas pessoas, o que elas fazem nos seus finais de semana, como são as suas famílias, o que elas valorizam. Dessa forma, você vai estar mostrando para elas que você tem interesse genuíno por elas, que você de fato se interessa por aquele ser humano e também, ao mesmo tempo, aquela pessoa vai se sentir mais valorizada. Outra dica nesse sentido é você também compartilhar informações da sua vida. Compartilhe algumas informações pessoais sobre a sua família, sobre seus hobbies. Isso vai fazer com que vocês se conectem melhor. Isso vai tornar aquela pessoa mais aberta a compartilhar com você os seus sentimentos e vai aumentar o seu grau de confiança. Por isso, se interesse genuinamente pelas pessoas da sua equipe. E você, concorda que a empatia é uma ferramenta importante no kit de ferramentas de um líder? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Me fala o que você acha da empatia na liderança. Se é um diferencial ou não, se é uma delicadeza, o que é empatia para você? E mais, também coloca aqui nos comentários o que você já fez ou está fazendo hoje para aumentar a sua empatia. Compartilha mais dicas. Vamos ajudar mais pessoas a se tornarem líderes melhores. Eu tenho dificuldade com empatia. Eu devo confessar que o meu grau de empatia não é muito alto. Por isso, eu me concentro em ser um bom ouvinte. Normalmente, no meu perfil natural, se eu deixar as coisas acontecerem de forma inconsciente, eu acabo interrompendo as outras pessoas e me tornando um mau ouvinte. Eu sou ótimo em dar conselhos, em ter ideias e falar o que as pessoas têm que fazer. Por isso, quando eu estou conversando com alguém, eu procuro me conscientizar dessa minha característica, eu me conscientizo desse meu comportamento e policio ele. Eu me seguro para não ficar dando conselhos. Isso faz com que eu tenha a maior capacidade de entender de fato a opinião das outras pessoas, entender a visão das outras pessoas. Isso eu desenvolvi muito com o meu curso de formação em coaching. No coaching nós temos que desenvolver essa capacidade de ter uma escuta ativa e estruturada. Agora, para mim não é natural. Por isso que eu acredito sim que a empatia é uma habilidade importante na liderança e não necessariamente ela tem que vir de forma natural. Nós podemos treinar o nosso comportamento para ser mais empático. E é fantástico as coisas que a gente descobre a partir do momento que a gente dá oportunidade para as outras pessoas expressarem as suas opiniões, ideias e sentimentos. E você? O que você acha? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico muito curioso para saber o que você acha da empatia e o que você pode compartilhar de dicas adicionais nesse vídeo. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem mais informações sobre empatia e mais dicas de como você pode aumentar a sua. Para acessar o artigo do blog é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura.
Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Terceira dica, quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestões de pessoa e liderança. Essas aulas são gratuitas e online. Para assistir a próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog. Quarta dica, quer fazer uma avaliação sobre o seu nível de inteligência emocional? Então eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste você vai responder algumas perguntas para fazer uma autoavaliação sobre as suas habilidades relacionadas à inteligência emocional. Depois, no resultado desse teste, você ainda vai ter acesso a dicas de como que você pode melhorar cada uma dessas habilidades. Para fazer esse teste gratuito também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então dá o seu joinha, dá a sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima!